Eu vou falar sobre liderança, eu vou falar sobre técnica, eu vou falar sobre estratégia, mas nada disso teria o menor sentido se a presença de Deus não estiver conosco. Nada, nada. Pode colocar para mim, meu amigo Guilherme. O Guilherme levantou, já é outro. Me diz o nome para eu... Leia comigo no 3, por favor. 1, 2, 3. Desvendando... O pastor Charles falou com muita propriedade sobre modelos e exemplos. Ele usou, por exemplo, Moisés aqui como grandes exemplos de liderança, Jetro, e nós poderíamos discorrer na Bíblia tantos e tantos e tantos homens e mulheres que foram levantados no seu tempo para trazer transformação. Mas eu quero falar agora, e eu quero ser um pouco lúdico ao falar sobre isso, do apóstolo Paulo. Poucos líderes se destacaram tanto na Bíblia quanto o apóstolo Paulo. Em determinado momento do seu ministério, ele estava em oração, a palavra diz que era noite, e ele teve uma visão. E qual era a visão do apóstolo Paulo? Um homem vestido com roupas gregas começou a dizer: atravessa a Macedônia e socorre-nos e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito Santo, saiu de onde estava, passou toda a Grécia e foi para o norte, na Macedônia, e lá ministrou e implantou e estruturou uma igreja que já estava implantada. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que dá para a gente melhorar um pouquinho aqui o cenário. Eu vou falar dos irmãos que estão aí na Macedônia. Eu estou precisando da ajuda de vocês. Os irmãos podem vir um pouco mais para frente, para que nós fiquemos todos juntos aqui? Podem fazer essa gentileza para mim? Atravessem a Macedônia, irmãos. Tem um monte de banco aqui na frente, tem banco aqui do lado, tem banco ali. Quem estava atrás, eu peço essa gentileza. Me ajudem a ministrar. Eu amo pessoas. O meu perfil comportamental é influente. Significa que eu gosto de proximidade. Vocês aqui vão me ajudar em muito a desenrolar. Sabe por quê? Quando o pastor Charles me disse: Rafael, você tem 2 horas. Daqui a pouco a irmã Eliane falou: você tem 1h30. Pelo andar da carruagem eu tenho 1 hora, e olhe lá para trazer todo o conteúdo que Deus ministrou ao meu coração. Irmãos, atravessem a Macedônia, me ajudem. Estou chamando vocês. O pastor Vanderlei está olhando para vocês. Vem, irmão, não me faz passar vergonha, não. Brincadeira, quem veio, eu já agradeço. Nós vamos falar a partir desse momento sobre liderança. Mas, afinal de contas, o que é liderança? O que consiste na palavra liderança? Pode passar. O Charles citou o Maxwell, eu quero citar o James C. Hunter. Nas palavras de James C. Hunter, liderar é a capacidade de inspirar e capacitar as pessoas a alcançarem o sucesso pessoal e organizacional. Em determinado momento, me pediram, lá no lugar onde eu trabalho, fazendo uma breve apresentação, como eu já falei, meu nome é Rafael Simões, sou evangelista lá na Assembleia de Deus Central do Bonfim, sou casado com uma mulher lindíssima, um presente de Deus para a minha vida, o nome dela é Jamile, tenho o privilégio de ser pai de uma profetisa do Senhor, o nome dela é Helena, ela tem 1 ano e 11 meses, mas poucas pessoas têm sido usadas por Deus para me admoestar e para me ensinar como Deus tem usado a minha pequena profetisa de nome Helena. Eu também sou treinador da maior empresa de inteligência emocional e coaching do mundo, que é a Febracis, que o pastor Charles falou do nosso líder, que é o Dr. Paulo Vieira, e também da maior escola de negócios da América Latina. E eu deixei para falar isso agora simplesmente porque não é uma forma de dizer, olha, um outdoor de quem eu sou. Não, é simplesmente dizendo do porquê eu ter sido chamado para falar com vocês. Mas se alguém me perguntar de verdade, Rafael, quem você é? Eu não teria dúvida para dizer, eu sou um filho amado de Deus, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Estou reunido com a noiva do Cordeiro, me preparando, falando sobre liderança, vou falar sobre inteligência emocional, porque eu quero contribuir com a sua vida, para ao você sair deste lugar, você sair mais crente, porque Jesus vem. Porque Jesus vem, e é necessário que a igreja esteja preparada. Levantou a mão aí? Precisa de alguma coisa? Tá tranquilo? Ok. E nessa empresa, quando eu fui entrar, eu passei por um extenso processo seletivo, e dentre uma das coisas que eu precisei dizer naquele processo seletivo era: Rafael, eu quero que você conte uma história, uma metáfora, uma imagem da sua vida. Quem é você? Conta uma historinha. E eu comecei a pensar, quem sou eu?
realmente quem sou eu? Para contar de uma maneira metafórica. E Deus me trouxe à mente quem eu era. Eu sou uma pequena pedra, que estava no alto de uma montanha e foi empurrada e começou a rolar e a descer. E enquanto eu descia, eu acabei me chocando com outras pequenas pedras que estavam inertes e começaram a rolar junto comigo. E quanto mais eu rolava e as pedras que estavam comigo rolavam, mais pedras eram ajuntadas naquele movimento, até que eu, apesar de ser uma pequena pedra, pelo poder do Espírito Santo, que foi quem me empurrou, me tornei uma grande avalanche. Talvez você está olhando, o que esse rapaz está querendo me dizer? Eu quero dizer, você líder. E eu vou fazer uma pergunta, eu preciso que todos levantem a mão ao fazer essa pergunta. Quem é líder aqui, levante a mão. Todo mundo precisa levantar a mão. Ah, Rafael, mas eu não sou líder do ministério. Quem disse que isso é ser líder? Isso é só uma das múltiplas facetas da liderança. Você é líder na sua casa, você é líder na sua empresa, você é líder com seus filhos, você é líder com a sua esposa. Em algum lugar da sua vida você exerce liderança. E eu quero declarar, você foi chamado aqui essa noite para ouvir Deus falar ao seu coração sobre liderança. Sabe por quê? Ao se posicionar, e posicionamento para a liderança é fundamental. Quando eu me posiciono na vocação para a qual Deus me chamou, eu começo a influenciar outras pessoas que estavam paradas, que estavam jogadas à beira do caminho, e a unção que de mim transborda, impacta outras pessoas e faz com que aquele que estava parado e caído se levante e volte a marchar. Isso é ser líder. Líder é influenciar, líder é impactar. E quantas vezes, pergunta ao pastor Vanderlei, quantas vezes como líder ele foi obrigado a abrir mão da própria dor, esquecer dos próprios problemas e vir para cá curar, transformar, impactar. E quando o pastor Charles falava que quantas pessoas nós temos hoje nas nossas igrejas que estão fazendo por uma obrigação, por uma norma, por uma tradição, ou porque não tem ninguém mais para fazer, querido, não são as motivações para você fazer nada. Salmo 122 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se não for alegria, se não for felicidade fazer, aquilo que você faz aqui não adianta fazer. E talvez eu fale para alguém, o Espírito Santo me comove, me constrange a falar isso. Eu falo para alguém que foi chamado para se levantar e para se posicionar e ser líder, mas já foi tão afrontado, ferido, machucado e moído, que acabou se afastando, parando, deixando de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Ei, eu quero dizer para você, não espera a pedra clamar, não. Jesus conta com você. Jesus te toma pela sua mão agora. Jesus te fortalece e te diz, volte a marchar. Porque abrir o mar vermelho é uma autoridade que Deus dá à liderança, mas marchar é com você. Sair do seu lugar e parar de reclamar, parar de procrastinar, parar de encontrar desculpas para dizer, eu não faço porque se eu fizer, alguém vai falar de mim. Ei, se você fizer, vão falar de você. Se você não fizer, vão falar de você também. Então acostume-se. O importante é quem fala de você. E quando você se posiciona aqui dentro como a liderança para a qual Deus te chamou, tem uma voz lá no céu que começa a dizer o seu nome. Sabe por que eu sei disso? Certa feita, Daniel estava orando e já havia 21 dias que ele orava e a resposta não vinha, e naquele momento o anjo Gabriel chegou, e sabe qual foi a saudação? Ah, Daniel, homem muito amado no céu. Sabe quem é conhecido no céu? Sabe o líder que é conhecido no céu? Não é o líder das grandes multidões, não é o líder de muito dinheiro, ou nem aquele de grande eloquência ou grande conhecimento. Sabe quem é o líder conhecido no céu? Aquele que tem o coração segundo o coração de Deus. Aquele que abre mão de tudo aquilo que é e entende. Eu vou falar de preparação aqui, como o pastor Charles falou, mas muito mais importante do que a preparação que qualquer homem é capaz de te dar, é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, por favor, me ajude. Diga para ele, amigo, amiga, irmão, irmã, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo de uma liderança de sucesso. Pode passar.
Ainda na visão de Hunter, deixa eu pegar no meu aqui também. Ainda na visão de Hunter, a verdadeira liderança, ela é servidora. A verdadeira liderança, você pode medi-la não quando o líder precisa de holofotes, não quando o líder, em todas as formas ou em todos os momentos, precisa ser lembrado. Não. Certa feita, Jesus, depois de preparar os seus discípulos, lhes deu poder. E disse: vão em vilas, em aldeias, curai enfermos, expulsai demônios. E Jesus não foi com eles. E eles foram. E eles começaram, em nome do Senhor Jesus, a curar enfermos e a expulsar demônios. A liderança de Jesus os havia preparado para cumprir o seu chamado. E quando eles voltaram, isso está lá em Lucas 10, quando eles voltam, eles estão todos felizes, muito felizes, porque eles curaram enfermos e expulsaram demônios. E chegaram para Jesus: ó, em teu nome, até os demônios se submetem. Jesus olha para eles assim: eis que eu vi a Satanás descer do céu como um raio. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E ele vai terminando dizendo assim: olha, vocês estão felizes porque os demônios se submeteram, porque as curas aconteceram. Não deve ser esse o motivo da vossa felicidade. E eu quero dizer para você que está aqui ouvindo a minha palavra, sabe qual é o motivo que deve estar no seu coração para liderar e fazer aqui tudo aquilo para qual Deus te chamou? É que o seu nome está escrito no livro da vida. Nunca, quando você olha para o problema, quando você olha para a circunstância, quando você olha porque talvez o pastor Vanderlei não te reconheceu naquele momento, quem sabe ele não reconheceu você naquele momento, porque é o tratar de Deus para a sua vida, porque líder orgulhoso vai cair mais cedo ou mais tarde. Orgulho é um dos piores problemas que um líder pode ter. E por que eu falei da liderança de Jesus? Ele mandou ir e não foi. Sabe o que o líder faz de verdade? Ele prepara os seus liderados até para a sua ausência. Um líder idiota, um líder egocêntrico, tudo que acontecer, ele vai fazer com que orbite ao entorno dele. Aconteceu porque ele estava ali. É feito porque ele estava à frente. Um líder servidor, um líder segundo o coração de Deus, ele não precisa de holofotes, ele faz, porque ele sabe para quem ele tem feito. Enquanto eu preparava os meus slides, Deus falou algo para mim muito profundo e eu quero compartilhar com vocês. Talvez eu nem fosse falar nesse momento, mas eu vou falar aqui. Chega de estrelismos dentro de igreja, irmãos. Chega de tentar fazer para aparecer. Chega de tentar brilhar. Sabe quando estrela brilha? É quando o sol já se foi. O único lugar, o único momento quando as estrelas brilham é quando o sol parou de brilhar. Se alguém está querendo aparecer e está querendo ser reconhecido, pode ter a certeza, é porque o sol da justiça já não está mais brilhando dentro do seu ministério e da sua liderança. Agora, quer ter sucesso na sua liderança? Deixa ele brilhar, deixa ele aparecer, deixa ele ser engrandecido através da sua vida, deixe os dons que ele te deu falarem mais alto do que você mesmo e se prepare para ter uma liderança de altíssima performance. Deixando que Jesus apareça e eu diminua, é a certeza evidente de que a minha liderança vai prosperar. Enquanto eu lutar para aparecer, ele não aparece. Mas quando eu faço como João Batista, quando chegaram para ele: mas Senhor, o seu nome era reconhecido aqui às margens do Jordão, vinham de longe para se batizar contigo. Agora que o ministério de Jesus começou a aparecer, pastor Vanderlei, esqueceram de você, João Batista, achando talvez Satanás querendo mexer com o ego de João Batista. É verdade, né? Fui eu quem batizei esse homem, ele é meu primo, eu sou mais velho do que ele, eu deveria ter proeminência em relação a ele. Um líder que entende o seu chamado só pode dar ao povo e ao diabo a mesma resposta que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Se ele crescer, sua liderança vai dar certo, a sua liderança vai prosperar. Pode passar. Liderar
Olha que interessante. Isso aqui é baseado, não sei se você já ouviu falar nesse livro, para mim é um dos melhores livros depois da Bíblia que falam sobre liderança. O Monge e o Executivo. Olha o que ele diz. Liderar é fazer com que as pessoas façam aquilo que elas nem gostariam de fazer, mas ainda assim façam com excelência, porque você pediu para que elas fizessem e elas te amam. Leiam essa frase em branco para mim, por favor, no 3. 1, 2, 3. Liderança só pode ser baseada em amor. Qualquer tipo de posicionamento que não é baseado em amor é autoritário. Olhe para o exemplo de Jesus. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Quantas vezes Jesus se impôs como a autoridade para a sua plateia, para a sua audiência? Nenhuma. Ele chamava os homens pelo coração. A sua palavra era diferente da dos fariseus, porque ele falava com autoridade, não com autoritarismo. Porque quem tem autoridade tem o poder de influenciar e nem precisa se esforçar para fazer com que a sua liderança progrida, ela cresce. Agora, o autoritário é aquele que não sabe quem é, então o tempo inteiro precisa lembrar da patente, da credencial, do nome. Mas na reunião de dezembro, o pastor falou, quem manda sou eu, hein? Se você precisar falar isso, a sua liderança está precisando de transformação com urgência. Os seus liderados precisam necessariamente te amar. Pode passar o próximo slide, meu amigo. Eu vou falar, se liderar é amar, leiam comigo a pergunta, por favor. Eu vou perguntar, leiam mais alto, por favor, me ajudem. Pode passar o próximo slide. Já que vocês me perguntaram, eu não ia falar, mas vocês acabaram de me perguntar, então eu vou falar. Você quer que os seus liderados te amem? Aqui eu vou falar de igreja. Normalmente, eu tenho falado para empresários. Se em algum momento, ao invés de falar igreja ou falar empresa, me perdoe, tá? Porque talvez o costume vá trazer, mas eu estou falando de igreja. Apesar de, muitas vezes, a liderança não fazer distinção do ambiente aonde ela está sendo exercida. Você quer que seus liderados te amem? Eu estou falando agora para liderados aqui da igreja, líderes aqui da igreja, que tem onde está aqui? Eu quero que levantem a mão. Quem tem um cargo, seja ele ministerial ou um exercício de servir dentro da igreja, levante a mão, por favor. Todos que têm um cargo. Uau! Você quer que os seus liderados te sigam por amor? A primeira pergunta que eu tenho a te fazer, quando foi a última visita que você fez aos seus liderados? Certa feita eu ouvi com dor no meu coração alguém que estava num cargo de liderança dizer, não, eu não vou atrás. Se eles quiserem, eles que me procurem. E é tão interessante que, me perdoe, eu vou descer, pastor, mas que o líder por excelência, ele conta uma parábola de liderança tão extraordinária. Certo pastor tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas ele tinha? E ele tinha o seu aprisco, 100 ovelhas, um empresário do ramo de ovinos. E uma das suas ovelhas se perdeu. Porque quis, porque foi, porque não ouviu a voz do pastor e foi para onde queria ir. Talvez alguém que não tenha em si o espírito real de liderança e a liderança de Jesus Cristo, mas eu tenho 100, foi uma. Para que eu vou atrás de um? Um só, irmão. Olha o meu sucesso comprovado aqui. As 99 continuam aqui. Se essa ovelha não quiser voltar, o problema é dela. O meu sucesso de liderança ministerial ainda está operando, porque 99 continuam aqui. Mas foi essa a postura daquele pastor? Ele fechou o aprisco, deixou as 99 em segurança, e foi atrás daquela ovelha que se perdeu. Eu aprendi isso. Eu tenho todas as críticas a fazer sobre quem eu vou falar, com quem eu aprendi isso. Mas eu vou ficar como o apóstolo Paulo, aprender, ouvir tudo e reter o que é bom.
Um Mormon me disse assim, e eu não conheço ninguém que visite mais do que Mormon. Não conheço, de verdade eu não conheço. Se alguém conhecer, me mostre, eu não conheço. E eles me disseram assim, nós fazemos 3 visitas, no mínimo 3 visitas por dia. 3 lares, 3 casas vão ser visitadas. Sabe como é que nós elencamos, como nós sabemos as 3 visitas que nós vamos fazer? 2 pessoas são novos convertidos. São pessoas que nós estamos tentando trazer para dentro da nossa igreja. E uma pessoa é alguém que já é da igreja, mas nós precisamos mostrar a ela que para nós ela é importante. E eu ao ouvir um líder cristão, evangélico, assembleiano como nós, dizer isso, se quiser que venha até mim, porque eu não vou atrás, isso faz com que o meu coração doa. Então eu volto para a primeira pergunta ali. Quando foi a última visita que você fez a um liderado seu? Fiquei feliz quando o pastor disse, pela boca do Charles, que vocês são acostumados a fazer visitas, glória a Deus. Mas eu quero perguntar para você, igreja, qual foi a última visita que você fez a alguém que já não vem há muito tempo aqui? Se você olhar para o lado agora, será que não tem algum irmão ou alguma irmã que tinha o costume de sentar no lugar aí onde você está e já não tem tempo que ele não aparece aqui? Ou talvez, algum irmão que está passando por algum problema, alguma dificuldade, está precisando de alguém, nem que seja para dizer, olha, eu não posso te ajudar em nada, mas eu estou aqui, tá? Você não está sozinho. Se você quer ter uma liderança eficaz, a primeira coisa que você precisa fazer é ir atrás das ovelhas. Mesmo aquelas, eu acho que o pastor Vanderlei e os pastores que estão aqui vão falar até mais propriedade do que eu, mas eu já estou na liderança de jovens, pastorado de jovens há alguns anos, mesmo aquelas que às vezes no nosso coração é melhor que nem apareça mais. Já deu tanto trabalho que se não vier, é até vantajoso. Ei, será que é assim que Jesus pensa, irmãos? Tem um livro que diz, no seu lugar, o que faria Jesus? Será que aquele irmão problemático, aquele que dá trabalho, aquela irmã, às vezes que fala demais, que cria situações na igreja, será que, quando ela vai e não volta, a gente deve festejar? Ou não, entender que essa irmã está dando problema agora. Esse irmão dá problema agora, mas vai chegar um tempo que ele vai ser maduro na fé e vai ser uma das pessoas que mais vai me ajudar aqui dentro deste lugar. O nome disso é visão positiva de futuro. Eu vejo muito além do que a circunstância atual é capaz de me mostrar. A segunda pergunta é, eles podem contar com você quando estão em dificuldades? Quase todo mundo aqui levantou a mão quando eu perguntei quem era líder. Se eu chamasse os seus liderados aqui agora, não mais você, pedisse para que todos os líderes saíssem da igreja e os liderados entrassem, nós fechássemos, o irmão vai trancar a porta ali, brincadeira, tá? Não precisa trancar não. E só vai ter os liderados, eles vão poder falar o que eles quiserem aqui. E se eu perguntasse, a minha pergunta para eles, ao invés de, eles podem contar com vocês quando estão em dificuldades, quem é a primeira pessoa que você lembra quando a luta vem? Será que é o seu nome que ele vai falar? Porque se você não for um dos primeiros a quem os seus liderados vão recorrer, você precisa fazer uma autoanálise do tipo de liderança que você tem tido até aqui. Lembra que liderar é o quê? Amar. Eles precisam te amar e entender que você é acessível. Acessível. A 3. Eles podem contar qualquer coisa que sabem que serão acolhidos sem julgamentos, mesmo que saibam que serão corrigidos. Olha isso, eu não estou dizendo que não vai haver uma reprimenda, uma repreensão. O que eu estou dizendo é que não vai haver julgamento. O Charles falou de autorresponsabilidade. Dentre as 6 leis da autorresponsabilidade, ao invés de buscar culpados, busque soluções. E ao invés de criticar pessoas, é outra. Julgue atitudes, não pessoas.
Sabe por quê? Lembra lá de João 4? Para mim, um dos textos mais maravilhosos de Jesus na Bíblia. Jesus foi até Samaria, e a Bíblia vai dizer, o início do texto vai dizer, e foi necessário a Jesus passar por Samaria. E quando ele chega ao poço de Jacó, ele pede aos 12 e às demais pessoas, as mulheres que também o serviam, vão para a cidade comprar pão. Não é isso que o texto vai dizer? De verdade, irmãos, precisa de 12, 14, 15 pessoas para ir na padaria comprar pão? Sabe o que aconteceu? Jesus sabia que aqueles homens e mulheres não estavam preparados para a conversa que ia acontecer a partir daquele momento. E ele disse, vai embora, deixa comigo, porque eu julgo atitude, eu não julgo pessoas. E ele estava sentado no poço de Jacó ao meio-dia. E parece que eu consigo ver, Charles, ao longe vem uma mulher com um cântaro na mão. Meio-dia, o sol pegando fogo. Os irmãos estão entendendo como é calor, porque os últimos dias têm sido terríveis, não é? Era desse sol para mais. Aqui faz 40, lá no deserto faz 50 graus. E aquela mulher se aproxima e, obviamente, ela sabe que ali estava um homem judeu, pela vestimenta que ele estava trajando. E Jesus olha para ela e diz, dá-me de beber. Jesus não fala para ela, mulher, quantos maridos você teve? Mulher, por que você... Ele não julga aquela mulher, ele a recebe da forma que ela estava. E vai acontecendo a demanda de Jesus com aquela mulher, até que ela entende, vejo que tu és profeta, vejo que tu és um líder levantado por Deus aqui neste lugar. A mulher de Samaria, já estava com 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era dela, poderia procurar você para se aconselhar? Ou ela ficaria com medo do tipo de julgamento que você ou eu traríamos sobre ela? Um líder de verdade, ele acolhe as pessoas, mesmo em seus piores defeitos e pecados. Ele vai julgar e condenar o pecado, não a pessoa. Porque é fácil julgar a mulher de Samaria pelos seus erros. Difícil é se colocar no lugar dela e saber a dor que ela carregava no coração dela. Eu quero que você analise agora a sua liderança. Seus liderados podem se aproximar de você sem medo do julgamento, mesmo sabendo que, depois de te contarem aquilo que aconteceu, vai haver uma orientação, uma disciplina, uma correção, mas isso faz parte, quem corrige é quem ama. Agora vai entender que, apesar de eu ter errado, a Igreja Assembleia de Deus lá na rua Uberlândia não vai me jogar para fora, porque eu tenho um lugar reservado no coração de Deus aqui dentro deste lugar. Não esquece disso, irmãos. Se isso que eu estou falando para você fizer algum sentido para você, aquilo que eu vim fazer aqui já fez total sentido para mim. E por último, seus ouvidos são um lugar seguro para que eles possam abrir o coração. Certa feita eu estava num lugar, numa senhora de 80 anos de idade. Pensa em alguém assim, probo, honesto, que preza o nome, compra e paga, era essa mulher. E eu vi a situação acontecendo, não vou dar mais detalhes, enfim, mas ela emprestou o nome dela para alguém, porque a pessoa estava numa dificuldade muito grande e precisava comprar algumas coisas. E ela acabou cedendo o nome que ela cultivou durante 80 anos. E a pessoa não pagou aquela dívida, e ela, uma assalariada, ela também não teve condições de pagar aquela dívida. E o nome dela foi sujo e foi para o SPC. E aquilo era uma dor, um dardo no coração daquela mulher que a envergonhava demais. E durante meses, ela trabalhou, juntou e conseguiu renegociar a dívida e acertou o nome dela. Agora o nome dela está limpo. E ela chegou para o irmão que estava dirigindo o culto, toda feliz. O irmão contou a história dela. Graças a Deus eu consegui pagar aquela dívida que já me tirava o sono há muito tempo. E o culto começou. A primeira coisa que aquele irmão fez foi, irmão, tá vendo aquela irmã ali, ó? Estava com o nome sujo, estava com o nome no SPC, mas ela conseguiu pagar. Para ele estava fazendo algo extraordinário. Para ela contando depois, foi uma das maiores humilhações
que ela já passou, ela foi exposta, ela trabalhou para não ser exposta e no fim das contas, ela havia sido exposta e o erro, não o pecado, mas o erro de ter emprestado o nome para alguém acabou sendo espalhado. Se alguém contar um problema para você, líder, essa pessoa pode ter a certeza de que você vai saber guardar aquilo que ela, com tanta dor, abriu o coração para expor para você. Eu fui no ministério uma vez, pastor Vanderlei, e eu ouvi de um membro dizendo assim, olha, quem tem seus segredos, não conte para o pastor fulano. Quem tem os seus segredos, não conte para o pastor fulano, porque na primeira oportunidade, ele vai expor tudo aquilo para todos ouvirem. Irmão, quer ser líder? Entenda que talvez você é a única pessoa para a qual o seu liderado tem para abrir o coração. Ele não vai fazer isso para mais ninguém. E se você não souber ser discreto, é óbvio que dependendo do seu nível de liderança aqui na igreja, algumas coisas você não vai conseguir resolver. Você vai ter que trazer para a liderança do pastor. Ok, mas nem tudo é isso. Talvez a pessoa só está passando por um problema, uma dificuldade. Não é um pecado, não é um escândalo. Mas ela não quer, por algum motivo justo dela, expor aquilo para mais ninguém. E se você não conseguir se posicionar como um líder digno de confiança, quem sabe aquela pessoa nunca vai expor aquele problema para ninguém. Saiba ser o ouvido daqueles que têm a dor no coração e precisam desesperadamente falar. E eu quero mostrar aqui agora algumas diferenças também do líder, mas antes, eu até falei com o Charles que eu ia revelar algo para ele aqui. Todo líder precisa se posicionar. Fale comigo, posicionamento. Sabe o que é posicionamento? É ter princípios e valores tão bem estabelecidos e definidos que você não abre mão deles, aconteça aquilo que acontecer. O ano era 2016, era o meu primeiro ano como liderança do grupo de jovens da minha igreja, e no ano anterior houve um problema muito sério com a liderança anterior e grande parte do grupo acabou se perdendo. Foi algo um pouco mais complicado, algo mais doloroso que aconteceu, e eu estava reconstruindo aquele trabalho. E nós havíamos feito muitos combinados, muitos princípios, e o nosso congresso estava se aproximando. E dentre os princípios que nós estabelecemos para poder participar do congresso tem que vir a escola dominical, tem que participar das consagrações, tem que vir aos cultos e aos ensaios. Se não fizer isso, está cortado. E eu já não tinha mais 80, 90 jovens como nós tínhamos anteriormente. Eu estava com 25, 30. Era muito menos do que nós tínhamos antes. Mas eu entendi que eu deveria me posicionar, porque quem é fiel no pouco vai ser levado para o muito. Agora, quem não sabe ser fiel no pouco, não vai ser promovido para o muito. E eu me posicionei. Todo mundo sabia, a regra era clara, que todos precisariam participar. E o posicionamento era esse. Aí uma jovem que já havia faltado algumas vezes, eu conversei com ela, como ela morava um pouco mais distante, eu conversei com ela e fui para frente do grupo e falei, olha, ela tem esse problema de distância, enfim, eu gostaria que ela participasse conosco, mas todos vocês sabem que nós temos um princípio que foi coordenado entre nós, foi acordado. Se ela vier nos próximos, daqui para frente, vocês aceitam que ela vai participar? Todo mundo concordou. Eu falei, então eu estou aceitando, nós vamos concordar dessa forma. No primeiro culto seguinte, ela não foi. Faltou a consagração, faltou a escola dominical, faltou o culto e não foi durante a semana. E na semana seguinte, era a semana que eu ia entregar uniformes, porque logo na outra semana já era o congresso. E eu cheguei para ela e falei, olha, infelizmente, gostaria muito que você participasse, mas há um acordo, há um princípio, e o meu posicionamento nesse momento é que você não vai participar do congresso conosco. Espero que você fique sentada, que participe dos cultos, mas aqui na frente conosco você não vai poder. Ela, não, tudo bem. Não deu 10 minutos. Os tios dela, que eram os responsáveis dela, vieram igual 2 leões para cima de mim. A gente quer conversar com você. Eu falei, vamos embora. Eu já sabia o que era. Nós fomos para a sala pastoral. Não é possível que você haja dessa forma. A menina, ela é nova, você vai perder, vai jogá-la para fora. E falaram, e eu estou ouvindo. E eu disse para eles assim, olha, eu entendo,
mas meu posicionamento é esse. Ela não vai participar. Gostaria que ela participasse, mas se eu abrir exceção para ela, eu vou ter que abrir exceção para outras pessoas, e eu não vou fazer isso. E aí eles me disseram, e a tia era uma das nossas solistas principais. E ela disse, se for assim, então já nos avisa logo, porque talvez a gente vai repensar se vai participar ou não. Eles acharam que estavam comigo na mão, mas posicionamento é às vezes comprar uma briga realmente, porque você sabe aquilo que você quer, e você sabe, você tem uma visão clara de onde você quer chegar. Eu falei, então você me avisa logo, porque se você não for participar, você vai me dizer agora, e eu tiro logo vocês dois. Eu resolvo isso aqui agora. E uma outra tia, que também era da igreja, estava lá comigo, e essa tia, não, Rafael, você está certo, eu estava com você, tudo isso que você está falando foi combinado, foi acordado, eles não estão aceitando, o problema é deles. Eu falei, ok. E a gente vai pensar, pensa logo e me dá a resposta até o final do culto, porque se vocês não pensarem, quem vai pensar sou eu. E eles voltaram lá para trás, e nisso eu estou entrando, era o meu primeiro ano como líder de jovens naquele lugar. E estava lá na época pregando, não sei se vocês conhecem, o evangelista Charles Oliveira, ele estava pregando. Eu entrei, eu não conhecia o Charles, nunca tinha visto na minha vida. E eu cheguei e sentei lá atrás e pensando naquela cabeça quente, a cabeça quente. E eu pensando naquilo, esse homem do nada parou. Ei, você jovem, que acabou de sentar aí. Eu olhei assim, vem aqui na frente. E eu fui, ele nem deve lembrar disso. E eu fui lá na frente. E eu parei, como o nosso altar é um pouco mais alto do que esse aqui, eu parei, não, ele falou comigo, eu não chamei você para vir aqui não, mandei você subir aqui em cima do altar, suba. Aí eu subi. Ele começou a dizer, assim te diz o Senhor, eu coloquei um cajado na sua mão e é para você usar. Não se preocupe com aquilo que eles vão dizer, o importante é aquilo que eu digo ao seu respeito. Faz e eu vou assinar embaixo. Eu olhei assim, os dois estavam lá no final da igreja, com dois olhos, Oi. E eu aprendi naquele momento, irmão, você que é líder, você que está ao chamado de Deus em lugar de liderança, não se acovarde, não se apequene. Se você está na direção do Espírito Santo de Deus, faça aquilo que Deus te mandou fazer e se prepare, porque Ele vai se responsabilizar. Ele vai acertar. O que aconteceu com aquele casal? Logo em seguida, vários problemas vieram à tona. Eles acabaram saindo. Às vezes, vou contar mais um exemplo aqui. Houve um problema na minha liderança de jovens. E eu tive que chamar a atenção de um jovem que, coisas que acontecem no particular, você chama a atenção no particular. Aprenda isso, líder. Aquilo que ocorre no secreto, você resolve em secreto. Mas aquilo que acontece em público, você resolve em público. Porque já gerou escândalo e acabou. Você tem que coordenar. E ele me distratou. Porque estava com raiva, estava brigando com alguém, eu acabei chamando a atenção, ele me distratou na frente de todo mundo. E eu não deixei aquilo vir para o meu coração, realmente não foi incômodo. Mas eu chamei e disse, olha, agora você vai na frente de todo mundo e vai pedir perdão. Não a mim, mas à autoridade e à liderança que está sobre mim. Do contrário, todos os ministérios que você tem aqui na igreja estão suspensos. E pensa num jovem bom de trabalho. Toca, canta, prega, ora, sapateia, fala língua estranha, profetiza, serve a ceia, ele faz tudo, esse jovem fazia. E ele ficou com uma raiva tão grande, e daqui a pouco começaram a pipocar na igreja. Vinha uma irmã, falava, Rafael, você chamou a atenção do fulano, você não acha que você está pegando pesado com ele, não? E porque ele tinha ido falar com essa pessoa. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar. Daqui a pouco outra pessoa, Rafael, mas você não tem medo de perder, não? Eu falei, não tenho medo de perder, porque quando você faz algo sob a direção de Deus, quem se responsabiliza é Deus, não é você. A mãe dele, que nem era da nossa igreja, chegou para mim, ela era de outra igreja, Rafael, eu preciso conversar com você. Aconteceu isso e isso. É verdade? Eu falei, é verdade, fui eu que chamei. E ela olhou para mim, ok, eu vou respeitar a sua autoridade, a sua liderança, e vou permitir que você continue com esse nível de exortação sobre esse jovem.
E durante quase um mês ele ficou naquela situação, até que ele reconheceu. Acho que naquele momento ele mais reconheceu porque ele queria voltar para o trabalho do que reconheceu realmente porque estava errado. Mas enfim, como eu havia dado a minha palavra que ele voltaria, ele voltou. 8 anos depois, esse jovem casado, pai de filhos, com um ministério lindo, chegou para mim: Rafael, eu preciso te agradecer por algo que eu nunca te agradeci. Eu falei: o quê? Lembra daquela situação assim, assim, assim? Eu falei: lembro. Muito obrigado por você ter suportado a minha raiva, a minha ira, a minha fofoca tentando sublevar outras pessoas contra você, porque o seu posicionamento transformou a minha vida. A sua liderança me mostrou que eu poderia ser alguém muito melhor. E hoje eu vejo, se eu não tivesse sido confrontado por você naquele momento, nem casado mais eu estava. Porque hoje eu entendo que às vezes ser líder é se submeter. Por incrível que pareça, às vezes eu acho que o líder, talvez na cabeça de alguém, o líder é sempre quem manda. Quantas vezes o líder é aquele que vai ficar em silêncio para não perder uma ovelha, para não perder um liderado? Mas o meu convite para você é: posicione-se. Passa para mim, por favor, o próximo. Eu achei esse daqui bem interessante, eu estava estudando, eu coloquei ele hoje. Eu não sei se os irmãos conhecem o pastor Myles Munroe. Ele morreu já há alguns anos, mas eu lembro de uma pregação dele, e ele trouxe essa diferença entre gerente e líder. Gerente administra, líder inova. Sabe o que é o gerente? Gerente é aquele que só faz aquilo que foi mandado fazer. Só. E não sabe fazer nada além do script e do roteiro que foi passado. O líder não. Ele vê um problema, ele já cria uma solução. Ele vê uma dificuldade onde todo mundo para, ele avança. Ele cria novas estratégias para conduzir o seu povo para o lugar onde ele quer que o povo esteja. Então, enquanto o gerente administra, o líder inova. Enquanto o gerente copia, o líder, ele é o quê? Original. Posso falar alguma coisa aqui? Talvez, acho que não tem todo mundo aqui da Assembleia, então não vai ter problema de eu falar isso. Vou pintar, pastor Vanderlei, vamos fazer o seguinte, agora que eu estou aqui como membro da sua igreja, por que a gente não pinta as paredes de preto? Aí ele vai me perguntar: mas por que, Rafael? Está todo mundo pintando. E por que está todo mundo pintando? Eu não sei. Mas está todo mundo fazendo. Então, se todo mundo está fazendo, então vamos fazer também. Ei, quem pensa assim é gerente. Líder é original. Eu tenho algumas admoestações a fazer à nossa igreja, e às vezes é necessário que nós façamos ao nosso ministério, à Igreja Assembleia de Deus. Mas eu posso te dizer, havia igrejas que estavam aqui há mais de 100 anos, antes daqueles 2 missionários suecos vindo dos Estados Unidos e virem para cá. Tinha gente que estava muito antes do que nós. E aqueles 2 homens, sem grande conhecimento, sem grande formação teológica, apesar do Gunnar Wigner ter, mas ainda assim, não era algo tão estruturado assim. Mas eles seguiram a voz do Espírito Santo de Deus. E aquilo que homens não fizeram em 200, 300 anos, essa igreja fez em 50. E hoje em 100, ela é a maior referência no mundo de transformação e poder através do Espírito Santo. Ei, não precisa refundar as bases da igreja, não. Mantenha aquilo que Deus já colocou e pode ter certeza que o mesmo Deus que lá em 1911 levantou esse trabalho, vai mantê-lo de pé até o dia do Senhor Jesus Cristo. Não precisa trazer nenhum tipo de mudança. É óbvio que quando eu digo isso, eu estou falando de mudança doutrinária. Eu estou falando de mudança da organização da igreja. Olha que igreja linda. Quando nós começamos aqui, nossas igrejas eram barracos de pau. Isso não, isso aí a gente muda. Não é de estrutura que eu estou falando. Eu tenho a oportunidade de ter uma formação em teologia e conhecer um pouco sobre isso, mas eu posso garantir, eu não conheço
um arcabouço doutrinário tão bem fundamentado quanto dentro da Assembleia de Deus. E às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, querendo fazer algo e trazer para cá, sendo que aquilo que Deus faz aqui é algo extraordinário. E se não está fazendo como nós gostaríamos, é simples resolver esse problema. Joelho no chão, boca no pó, e o Espírito volta a fazer, e essa casa é cheia da presença de Deus. Eu não preciso me preocupar em trazer nada de fora, eu preciso entender aquilo que Deus quer para essa igreja. Esse deve ser o mote, a aspiração do líder. Ele é original. O gerente mantém, o líder, ele desenvolve. O que nós temos até aqui? O que é bom que nós vamos manter? O que pode ser alterado? O que pode ser renovado ou até inovado? A gente chama de mindset, a mentalidade do líder, ela é aberta. A mentalidade do gerente é fechada, não muda de forma alguma, não aprende, é desse jeito e acabou. O gerente tem visão curta. Tudo que ele faz é baseado no aqui e no agora. O líder, ele tem uma visão de longo prazo. Pode conversar com o seu pastor. Quantos anos, pastor Vanderlei, o senhor está à frente desse trabalho? Quando o senhor assumiu, já era essa estrutura aqui? Foi feito em uma semana isso daqui? Um mês? Quanto tempo demorou para vocês estarem dessa forma? Há quanto tempo está pronto? Dessa forma aqui. 9 anos. 15? 6, 7 no mínimo para começar a fazer. Imagine se ele só olhasse. Quantas pessoas tinha quando o senhor chegou aqui? Quantas pessoas tem hoje? Já pensou, irmão, se ele olhasse só para o que não tinha, para o momento, para a membresia pequena? Sabe o que o líder faz? Ele olha lá 15, 20 anos. Pode perguntar a esse homem, quantas vezes ele sonhou com aquilo que vocês têm hoje? Quantas vezes ele ansiou e viu aquilo que ninguém mais via? Talvez quem implantou a igreja aqui tinha um terreno, algo do tipo. O gerente pensaria em tijolos, em estrutura. Um líder pensaria, ô lugar bom de fazer uma casa para Deus ser adorado. Ô lugar bom para encher de pessoas, prepará-las para irem para o céu. O líder tem visão de longo prazo. O gerente, ele vê o que é. O líder, ele vê o que pode ser. Quer um exemplo de liderança aqui? Quem veria grandes apóstolos passando à beira do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, olhando aqueles 4 pescadores analfabetos? Um gerente veria um homem que seria capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo por ele? Não veria. Um líder vê muito além daquilo que é. Ele olha para você e vê aquilo que você pode se tornar e vai trabalhar com o melhor que ele tem para te ajudar a chegar aonde você pode chegar. Ele trabalha o seu máximo potencial. O gerente controla. O líder inspira confiança. Eu vou citar aquele exemplo lá. Eu faço porque meu pastor depositou uma confiança em mim. E eu sei que ele é um homem de Deus. E eu o amo como meu líder, como minha liderança. E às vezes nós fazemos, irmãos, quando eu falo forçado aqui, é porque eu estou doente. Quantas vezes fui para a igreja passando mal, doente, fedendo, foi o meu caso ali, mas eu tinha um compromisso, eu tinha uma missão, e eu não ia abrir mão da minha missão por nada. O gerente, ele lê a história, ele é só um mero espectador da história. O líder não, ele constrói a história todos os dias. Quer saber da liderança de alguém? Veja o legado que essa pessoa deixa.
Sabe o que um gerente faz? Eu tenho que estar aqui o tempo todo, porque se eu não estou, nada acontece. Sabe o que um líder faz? Eu vou preparar esse povo até para quando eu não estiver mais aqui. Eu posso passar, mas o trabalho que Deus vai me fazer aqui neste lugar vai continuar. O líder olha o legado que ele vai deixar. O gerente vive o aqui e o agora. O líder focaliza gerações, legado, começa e termina com a visão, vivendo no futuro. Guilherme, cadê ele? Coloca o vídeo para mim, por favor. Eu tenho um vídeo de liderança, talvez você já até tenha visto, do filme Desafiando os Gigantes, mas eu acho que é muito fantástico. Vocês estão ouvindo aí?
Pode parar. Volte para o slide para mim, por favor. Perceberam o que é liderança? O líder via naquele rapaz algo que nem ele era capaz de enxergar. E diferente do gerente, ele não disse, vai lá e faz. Ele disse, vem, vamos junto, eu estou com você. E quando ele queria parar, ele continuava, aguenta firme, vamos lá, vamos embora. O que eu quero dizer para você? Ei, líder, você foi chamado por Deus para motivar, você foi chamado para influenciar, você foi chamado para fazer, extrair o melhor dos seus liderados. Quem sabe alguém não parou ainda, porque você está no papel que você foi chamado. Quem sabe alguém não desistiu, porque você se posicionou. Então seja o líder de excelência para o qual Deus te chamou. Eu creio, com certeza, se você estiver vivendo a liderança que Deus te chamou para viver, muita gente ainda não parou porque você está aqui. Muita gente continua porque você está aqui. Pode passar esse slide, por favor. Olha o que o chefe diz. Vai lá. Olha o que o líder faz. Vamos lá. Ele assume para si a responsabilidade. É quem vai à frente. Lembra quando o mar abriu, quem estava lá na frente? Quem era? Moisés. O líder sempre deve ir à frente, guiando e mostrando o caminho. Não mostrando onde ir, indo junto com o liderado, para que ele se sinta forte, motivado, estabelecido e preparado para fazer aquilo que ele foi incumbido, aquilo que ele foi ordenado de fazer. Quando o pastor Charles falou algo, você falou sobre pronto, não foi? Aprenda uma coisa. Nunca você vai estar pronto. Nunca. E é até bom que você não esteja pronto. As irmãs que estão aí vão fazer até melhor do que eu. Eu aprendi a fazer uns bolinhos lá de massa pronta, mas quem faz bolo aí, depois que o bolo está pronto, assado, na mesa, ele está pequeno, vamos colocar um pouquinho mais de fermento, dá para fazer isso? Aquilo que está pronto não muda, mas aquilo que está preparado pode continuar sendo aperfeiçoado. Deus não quer você pronto, mas Ele conta com você preparado para continuar fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. E essa é uma das desculpas que as pessoas às vezes dão para a liderança. Eu não estou pronto. Que bom, irmão! Quando alguém chegar, pastor, aprende essa aqui, estou te ensinando essa. Um jovem, irmão, pastor, não estou pronto para fazer isso. Que bom que você não está pronto, é exatamente, porque quando eu estou pronto, eu já estou muito bem em mim mesmo. Acredito que é mérito meu, eu faço porque eu tenho tantos cursos, tantas formações, tanto conhecimento. Agora, quando eu entendo que eu não estou pronto, ele pode começar a agir e mostrar o que ele faz com quem não é. Quando eu acho que eu sou, não há espaço para ele entrar e fazer nada. Agora, quando eu entendo que eu não sou nada, ele pode fazer grandes coisas através da minha vida. Próximo slide, por favor. Leiam comigo a parte de cima, por favor. 1, 2, 3. Quando eu fui chamado aqui, o pastor Charles falou assim, olha, eu quero que você seja bastante técnico naquilo que você vai fazer. De verdade, eu prefiro, mas como eu fui orientado a ser técnico, vamos ser técnicos como assim me foi instruído. A missão de uma empresa ou de uma igreja aqui é uma declaração que descreve o propósito fundamental daquela organização, seu motivo de existência e o que ela busca alcançar no mundo. Vamos dar um exemplo? Próximo slide. Olha um exemplo de missão. Conhecem essa daqui? Leiam comigo, por favor. Essa é a missão geral da igreja. Todo mundo que é igreja está enquadrado na missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora vamos ver uma missão mais específica. Passa o próximo slide. Aqui é Carapina 1. Nova Carapina. Por que tem tanto bairro chamado Carapina aqui na Serra? Tem uns 30, não é? Nova Carapina, Velha Carapina, Carapina, Jardim Carapina, enfim.
toda a igreja, não interessa se aqui em Carapina, no Espírito Santo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, aquela, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é a missão da igreja. Se é igreja, logo essa é a missão. Mas agora eu quero destrinchar e localizar um pouco mais missão. Qual é a missão da organização que você lidera? O que eu quero dizer com isso? Aqui para essa igreja, quem dá a missão? É o pastor. Ele vai mostrar como o ID geral de Jesus se aplica a esta igreja em específico. Eu não sei se há aqui, como há em algumas empresas e algumas igrejas têm também, uma missão clara. Ganhar o bairro Nova Carapina 1 para Jesus. Ter 1000 membros. Algo muito específico e claro que norteie a missão dessa igreja. Mas isso é muito importante, porque o povo precisa saber com clareza para onde está indo, para não ter dificuldade em receber as instruções que são liberadas durante o processo, durante o trajeto. Se eu não sei exatamente qual é a missão específica do departamento onde eu estou, dessa igreja, do campo maior ao qual vocês estão filiados, pode acontecer de haver um certo nível de desinformação ou até de confusão, por não saber exatamente. Eu quero trazer para os irmãos, o ID de Jesus é um fato, e é a missão para toda a igreja. Mas quando eu especifico ainda mais o ID de Jesus para essa igreja, eu começo desde o dia 1º de janeiro, talvez em dezembro, que é quando eu tenho a reunião de membros, para cargos, enfim, mostrar qual é o norte que nós estamos seguindo. O que nós vamos fazer para atingir os nossos objetivos, os objetivos para os quais Deus plantou essa igreja aqui. Você já parou para pensar qual é a sua missão no seu lar? Qual é a sua missão no seu ministério? Qual é a sua missão como membro dessa igreja? Se não o fez, eu te convido a fazer. Porque quando você tem isso muito claramente, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os problemas te assolem, você não perde o caminho. Porque quem anda por princípios não erra caminho. Eu vou repetir, quem anda por princípios não erra caminho, e a missão é muito importante, é um princípio fundamental para que a igreja, como estamos falando de igreja aqui, se oriente e continue a crescer. Próximo slide, por favor. Visão. A visão de uma organização é uma declaração que descreve a direção futura e o estado desejado em que a empresa, vou falar igreja, que a igreja aspira a estar em um determinado período de tempo. Enquanto missão se concentra no propósito fundamental e no motivo da existência da igreja, a visão se volta para o futuro e para a imagem ideal que a igreja quer chegar. Vamos ver qual é a visão da igreja? Próximo slide, por favor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Para que a igreja prega o evangelho? É a visão. Para preparar o caminho do rei, o retorno de Jesus Cristo. É para isso que nós temos que ter claramente qual é a nossa visão. E quem é que dá a visão para a igreja? Eu estou falando para essa igreja. Quem é que dá a visão para essa igreja, irmãos? Deus. Através de quem? Através do... Quem é o líder desta igreja local? O pastor. Então é ele quem vai dar a visão à igreja. Próximo slide, que ele é fundamental para mim. O líder tem o dever de apontar a visão da igreja ou departamento, pois onde não há visão, há divisão. Eu vou repetir isso daqui. Aonde não há visão, há divisão. Então a visão deve ser lida e lembrada e relembrada sempre
Do contrário, todo motim que acontece no meio da igreja, ou quase todos os motins que podem vir a acontecer no meio da igreja, podem estar relacionados à perda de visão de um determinado setor ou grupo da igreja. É por isso que a missão do pastor, Vanderlei, e a sua missão como liderança é sempre mostrar a sua visão, a visão que Deus deu a você para aquela igreja, para essa igreja, ou para o departamento que você está guiando, você está orientando. Do contrário, pode haver uma divisão, ou seja, uma visão dupla, cada um puxa para um lado. E o que Jesus fala sobre o reino que se divide? Não subsiste. Nós estamos umas 50 pessoas aqui, não estamos? Deixa eu consigo fazer. Eu preciso mais. Os 5, por favor, vocês 5 que estão aqui, podem vir aqui? Ó, a irmã está tirando foto, então deixa. Pode vir também? Nessa primeira mesa aqui, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. 5 irmãos aqui, vocês duas, o irmão aqui, e aqui, vamos lá. Eu quero que essas 2 irmãs e os 3 que estão atrás venham aqui na frente, por favor, me ajudem, por favor. Podem ficar aqui, 5 aqui e 5 aqui. Olha o que eu vou fazer. Aqui e 5 aqui. Isso. Tem como colocar um cronômetro ali? Ah, não, tem um relógio aqui. São 7h24. Eu dou 1 minuto para vocês montarem esse quebra-cabeça. Pode começar. E eu fui bonzinho, porque eu não achei o grande, eu tive que pegar o da minha filha, que é pequenininho, então vai ficar mais fácil para eles. Faltam 20 segundos. Dez segundos. Tempo esgotado. Soltem as mãos e vão para trás, por favor. Vamos lá. Aqui, ali, saiu um pouquinho ali em cima e saiu um pouquinho aqui embaixo. Força. Eu vou perguntar, qual o nome da irmã do esforço tremendo? Qual o seu nome? Irmã Milka. Qual foi a maior dificuldade para conseguir montar isso daqui? É porque muita gente, paz do Senhor, irmãos, prazer grande aqui, né? Porque eu fiquei observando as pessoas pegando muitas mãos ao mesmo tempo, né? Aí não consigo, eu tenho que observar para achar assim, onde eu vou colocar a peça? Aí eu estou, um pedacinho do chapéuzinho aqui, aí quando todo mundo... Eu acho muito complicado, assim, todo mundo com a mão na massa, sem saber o que fazer. Entendeu? Ela está dizendo aqui, por não ter uma liderança clara e estabelecida, eles tiveram dificuldade de montar o quebra-cabeça, é isso? Mesmo assim, olha só, a diferença do outro grupo. Não, irmã, não. Esquece outro grupo. Aqui, alguém pode me dizer qual foi a maior dificuldade de montar o quebra-cabeça? E é pequenininho, tá? Só 24 peças. Eu ia trazer um de 60, só que eu não achei, eu tive que comprar as peças pequenininho. Qual foi? Quebra-cabeça, a gente sempre, desde criança, a gente trabalhou com quebra-cabeça, mas a gente via a figura primeiro. E a gente não teve a visão da figura. Né? Então, a gente já não sei o que eu vou montar. Então, a gente vai olhando peças parecidas uma com a outra para a gente tentar formar uma imagem. Né? Então, é isso a maior dificuldade. Não saber primeiro o que se trata, né, da visão, da imagem que a gente não tem, e aí as peças para unir uma com a outra.
olha que interessante. Ele está dizendo que como eles não viram, esse grupo aqui também não viu, como eles não viram a imagem formada antes, que normalmente você olha o quebra-cabeça na caixa, está aqui, ó. Você vê a imagem e se baseia nela. Mas olha interessante o que ele diz. Como nós não tivemos a visão anterior, nós acabamos tendo um pouco mais de dificuldade. E agora, se eu tivesse feito isso aqui, ó, esse aqui e aqui, teria facilitado? Entendem como é importante dar a visão às pessoas que estão debaixo da sua liderança? Se você não mostra exatamente o que você quer e para onde vocês estão indo, as pessoas vão tentar fazer cada uma do seu próprio jeito. E é pequeno, dava para ter feito em 1 minuto. Só que como eles não viram, a visão não estava clara, não estava estabelecida, eles acabaram se perdendo. Daqui a pouco começou a ter uma farpa de um lado para cá, de um lado para lá. Quantas vezes isso não acontece no meio da igreja, irmãos? Nós não damos a devida orientação, a devida visão para onde o povo deve ir. Se eu, como líder, eu estou falando de mim agora, estou chamando vocês aqui, e não der a visão para a qual eu tenho no meu estudo, que eu quero fazer com que vocês cheguem aqui, cada um vai pensar aquilo que quiser pensar e acaba se perdendo. Como isso pode estar atrapalhando a sua liderança até aqui? Ah, mas as pessoas já sabem o que eu quero dizer. Quem disse que já sabem? Ninguém é obrigado, líder, ninguém é obrigado a descobrir aquilo que está na sua mente. Você deve constantemente passar a visão para quem está debaixo da sua autoridade, para que eles saibam exatamente se são os 3 porquinhos, se é a Chapeuzinho Vermelho, ou se é quantos membros nós vamos ganhar para Jesus aqui esse ano. Eu preciso ter clareza de visão. Uma salva de palmas para eles, irmãos, por favor. Obrigado. Pode passar o slide também, por favor. Você viu? A falta de visão que eu não dei para eles gerou o quê? Murmuração. Divisão, murmuração. Será que não está acontecendo isso nas nossas igrejas? Será que isso não acontece nos nossos ministérios? E depois eu abro a boca para dizer que foi o diabo? Será que é o diabo ou minha falta de visão e liderança? Aquilo que é do diabo é a responsabilidade dele, mas aquilo que é nossa responsabilidade não vamos atribuir a ele não, assuma a sua responsabilidade. Pode passar esse slide. Visão de futuro, era a pergunta, desse aqui pode passar esse também. Tudo começa com uma visão positiva de futuro. Olhem o próximo slide que ele é muito interessante. Está vendo lá? Ó? É Dubai. 1970. Olha o que tem em Dubai. 4 prédios aqui, 3 prédios lá no fundo e só deserto. 1970. Quem aqui já era nascido em 1970? Levante a mão. Eu não era não. Vários irmãos, quando você nasceu, Dubai estava daquele jeito. Agora, essa imagem de 2021. Olha como é Dubai. Não parece cidade daqueles filmes de ficção científica? Olha o tamanho do Burj Khalifa, que é aquele do meio ali, o maior prédio do mundo, mais de 1 quilômetro de altura. A quantidade de estradas, de prédios. Aqueles ali sumiram aqui no meio. Eles ainda continuam aqui. Tá, Rafael, beleza, cidade bonita. O que você quer falar? Você está falando de visão e está mostrando Dubai. Nos anos 70, o sheik de Dubai, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, ele descobriu algo. Dentro dos próximos 30 anos, o nosso petróleo aqui vai acabar. E eles viviam exclusivamente da produção e venda de petróleo. E ele sabia, 70, nos anos 2000, se ele não fizesse nada, Dubai não, na realidade, toda essa parte dos Emirados não existiam. Então ele chamou projetistas, ele chamou homens capacitados e mostrou um desenho que ele fez. E ele deu uma visão, olha, eu quero que essa seja a cidade mais avançada tecnologicamente do mundo daqui a 50 anos. Eu quero que Dubai seja a referência em tudo que é de positivo em uma cidade. Tem aqui, dinheiro nós temos de sobra. Então nós vamos usar esse dinheiro e criar e mostrar para o mundo o que nós somos capazes de fazer. Esse homem perseguiu a sua visão. Ele não viu tudo pronto, mas olha o legado que ele deixou.
Walt Disney, ele foi demitido de um jornalzinho da cidade dele, e a demissão dele foi justificada porque ele era um homem que não era muito criativo. Walt Disney foi demitido por ser pouco criativo. E ele não assumiu aquilo para si. Ele tinha uma visão. Ele queria criar um mundo extraordinário em que as pessoas vissem coisas que não vissem em mais nenhum outro lugar do mundo. E ele foi para a Flórida, e no meio de um pântano cheio de mosquito, mato e crocodilo, ele falou: aqui eu vou levantar o maior império de entretenimento do mundo. Vai ser aqui. E ele começou. E ele viu grande parte dos parques Disney sendo prontos. Mas teve um em específico, que era o mais tecnológico deles, que ele morreu antes de ver aquele parque pronto. E no dia da inauguração, a esposa, a viúva dele, estava lá, e chegaram para ela, algum jornal, e falaram assim: que pena, né? O Walt Disney acabou não vendo esse parque pronto. Ela olhou para a pessoa e falou: quem disse que ele não viu? Esse parque só existe porque ele viu desde o primeiro dia. Antes de estar pronto aqui, estava pronto aqui, e ele passou a visão dele para todo mundo. Tanto que quando ele morreu, a visão não se perdeu, ela se perpetuou. Eu creio que eu falo para crentes aqui que receberam uma visão extraordinária de Deus. Mas talvez as circunstâncias, as dores, as mágoas, as frustrações te fazem tirar o foco da visão que Deus te deu. Eu te convido a continuar olhando para a visão. Não abre mão da visão. Passa o próximo slide, porque aqui a Bíblia vai embasar aquilo que eu estou dizendo. Olha aqui que o profeta Abacuque vai dizer, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. E ele termina dizendo 3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Pastor Vanderlei, se coloque de pé, por favor, me permita fazer isso. Charles, levante também. Os dois venham aqui à frente. Eu preciso fazer. Enquanto eu falava disso, Deus foi me falando, Deus foi ministrando ao meu coração que há muita coisa ainda para ser feita. E Deus já foi te mostrando, já uma visão clara no seu coração. Mas às vezes o diabo tenta dizer: não, é muito grande para vocês. Já fizeram muito, já conseguiram tanto. Mas Deus manda te dizer, homem, a visão quem colocou no seu coração foi o Senhor. Continua firme e persevera, porque isso aqui é nada perto daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu preciso profetizar aqui. Charles, me ajude a orar aqui. Imponha suas mãos sobre esse servo. É o pastor da igreja, mas nesse momento nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Eu vejo uma visão tão grande, e o Senhor manda dizer: está na hora de alargar as fronteiras, está na hora de alargar a tenda, e Deus está colocando uma visão. Você, crente deste lugar, ouça a visão que Deus está ministrando ao anjo dessa igreja. Use essa visão como norte, e se prepare para ver a glória de Deus se manifestando aqui neste lugar. Ore, estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus eu peço a visão que o Senhor deu ao teu servo, que ela se cumpra. Ajude o teu ministro neste lugar a ser levantado como aquele que dá a visão e que guia o povo. E eu declaro: todo espírito de divisão aqui neste lugar cai por terra agora, em nome de Jesus. Converta todos os corações, Senhor, ao teu coração e ao chamado que o Senhor deu ao pastor Vanderlei, porque ele foi o levantado para dar a visão neste tempo, para este lugar. E olha o que o Senhor diz a essa igreja: aquele que se submeter à visão que eu dou ao meu servo vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar.
Às vezes eu vejo, olha, eu ouço, mas por que o pastor Vanderlei está fazendo assim? Por que não faz desse jeito? Ei, enquanto for ele o anjo dessa igreja, a sua função não é questionar, é obedecer, porque a obediência abre portas de milagres. Se não concordar, dobra o seu joelho e ora, ou até Deus mostrar para ele como deve ser feito, ou até Deus mostrar para você que quem faz é ele, não você. O Senhor está cortando um laço de divisão aqui agora, pastor. O Senhor está desfazendo um espírito de divisão aqui neste lugar. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não tenha que destruir a terra. Caramba! Há uma visão de Deus para esse povo, há uma visão de Deus para essa igreja, e se você estiver em consonância com essa visão, você vai crescer, mas se eu estivesse lá na sede, eu seria mais visto. Ei, faça aquilo que a visão te manda fazer, porque Deus vai assoprar o seu nome no lugar onde ele precisa ser ouvido. Davi estava lá no meio do pasto, ninguém via, mas Deus via. Não se afaste da visão, não se afaste da visão. Pega na mão do crente que está aí do seu lado e diz: não se afaste da visão, não se afaste da visão. A visão é segurança, a visão é providência, a visão é livramento. Pega a visão aí, irmão, não abre mão da visão. Enquanto eu falava aqui, tem crente que está passando por problema, irmã aqui, passando por problema. Eu casei na igreja, mas hoje eu passo por tanto problema. Ei, a mesma visão de um casamento restaurado que Deus te deu, não abra mão, não olhe para o aqui e para o agora, olhe para a visão, olhe para a visão, olhe para a visão que Deus te deu. O aqui pode ser deserto, mas Deus tem pastagem verdejante para você. O aqui pode ser tribulação, mas vem escape de Deus para quem continua na visão. Não saia da visão, nem para a direita, nem para a esquerda, não. Continua na visão. Eu vi enquanto esse homem ia andando, e eu vi um povo seguindo. Alguns iam para lá, outros iam para cá, e eu não os via mais. Mas todos que andavam atrás da visão desse homem estavam em proteção e segurança. Não abra mão da visão. Não abra mão da visão. Mas eu até poderia fazer melhor do que ele. Pode até ser, mas quem Deus chamou agora foi ele, não você. Quer crescer? Quer prosperar? Quer alargar o seu ministério? Continua debaixo da visão. Continua debaixo da visão. No momento certo, se for para sair, Deus faz. Deus leva, Deus chama. E sai debaixo de paz e de graça. Nunca ouça isso. Isso aqui é maldição para quem não fizer. Nunca se junte com aqueles que estão tentando fugir da visão. Se afaste de pessoas que não estão andando na visão, porque o final deles é de derrota e de morte. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto o movimento profético de Deus aqui neste lugar. Essa academia é um sinal que Deus está te dando. Ei, continua na visão. Teve crente aqui que estava balançado, mas Deus te chamou aqui, líder, para te estruturar. Longa ainda é a sua trajetória. Não para, avança, prossiga, debaixo da visão,
Glória a Deus. Pode se assentar, mas fica ligado, porque Deus tem coisa para fazer aqui neste lugar. Você percebeu um ambiente modificado e diferente? É quando eu me submeto à visão, o céu se abre e desce, e desce. Ah, Rafael, se você olhasse para o meu filho agora, eu criei ele na igreja, eu sou irmã de círculo de oração, mas meu filho está nas drogas agora, e todo mundo diz, para aquele ali, não tem mais jeito. Ei, irmã, continua olhando para a visão, enquanto todo mundo está vendo morte, vê seu filho restaurado em cima desse altar, pregando a palavra de Deus. Não abra mão da visão. Não abra mão da visão, nem mesmo que ninguém acredite, você sozinho e Deus já são maioria. Você sozinho e Deus já são maioria, não precisa de mais ninguém. Mas quando eu estou na visão, Ele traz gente para me socorrer, Ele traz gente para ajudar, Ele traz gente para fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Continua na visão. Passa o próximo slide, por favor. O verdadeiro compromisso de um time é conquistado quando eles conseguem se ver em um futuro que esteja de acordo com seus valores e propósitos. E aqui eu usei o termo time de maneira estratégica. Dentro da liderança, do estudo de liderança, nós destrinchamos, nós dividimos um grupo de pessoas que estão no mesmo lugar de 4 formas. O primeiro é bando. Bando ou quadrilha. Eu não preciso nem explicar muito. É gente que atrapalha, é gente que rouba, é gente que gera disse-me-disse. Bando ou quadrilha. O segundo é grupo, que não faz aquilo que o bando ou quadrilha fazem, mas também não se movem para ajudar. Não atrapalham, mas também não ajudam. O terceiro é equipe. Equipe é, eu faço muito bem o meu, Charles. Agora o seu é problema seu com o pastor Vanderlei aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço bem até aquilo que eu faço, mas eu não me importo com aquilo que os outros estão fazendo. Eu não movo uma palha para ajudar. Agora time, sabe quem é time? Time faz muito bem aquilo que foi chamado para fazer, mas não se limita unicamente a fazer aquilo que foi ordenado. Porque é Jesus quem diz que o servo que só faz aquilo que foi obrigado é o quê? Ordenado é o quê? É inútil. Sabe o que é time? Tamo junto, pastor. Você não está sozinho não, tá? Precisando, eu estou aqui. Irmão, vão ajudar todo mundo. Ah, mas pediram para... Eu vi alguém falando, não lembro quem foi, eu estava ali fora, falou, ó, a irmã faz, acho que um arroz doce maravilhoso. Algo do tipo. Irmãos, quando eu sou equipe, é verdade, a irmã faz um arroz doce maravilhoso, mas isso aí é o problema dela, é a função dela. Quando eu sou time, irmã, como eu posso te ajudar? Eu posso lavar a panela para facilitar o seu arroz doce ficar ainda melhor? O problema de um é problema de todo mundo. É por isso que lá em Salmo 133, o salmista começa e às vezes a gente esquece do ó. É uma exclamação que ele faz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... A união é marca de que há um time estabelecido naquele lugar. E sabe o que acontece quando há união no meio da igreja? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando eu me preocupo com a dor do irmão, quando não é nem meu ministério, mas eu estou lá, pode ter certeza que a vida e a bênção serão ministradas sobre a minha vida. Lá na nossa igreja, meu antigo pastor, é um homem muito simples. Muito simples. E muitas vezes ele chegou para mim e falava assim, eu não sei o que você continua aqui. Ele falava para mim, eu falei, por quê, pastor? Você teve tantas oportunidades de estudar em lugares tão renomados, de viajar, de conhecer, e disso tudo, e continua debaixo da direção de um homem que nem chegou ao ensino médio. Fala errado. Não é um grande pregador, não é eloquente. E eu falei com ele, pastor, nós estávamos em um outro lugar antes,
E Deus direcionou ele a sair de onde estava e ir para o outro lugar, a outra igreja. Mudou de um lugar para o outro. E naquele dia eu tinha 14 anos, quando isso aconteceu. E eu estava, mas eu fui criado aqui, todo mundo que eu conheço é daqui, o que eu vou fazer? Deus usou alguém que eu nunca vi e falou, olha, vão falar mal do seu pastor, vão caluniá-lo, vão mentir sobre ele, mas aonde ele for, você vá atrás, porque eu tenho uma proteção de Deus para a sua vida, debaixo da unção que eu derramei na vida desse homem. E quando chegou o momento da divisão, eu fui com ele. E eu falei com ele, pastor, não é porque eu tive a oportunidade de estudar tanto e fazer tantas coisas que eu vou sair daqui. É ao contrário, eu só pude fazer tantas coisas porque eu estava debaixo da sua cobertura. Porque naqueles momentos que nem eu acreditava em mim, o Senhor continuava acreditando em mim. Naqueles momentos que até um ou outro da igreja diziam algo ao meu respeito, o Senhor era o primeiro a me defender. Então, se eu cheguei aqui, foi debaixo da sua orientação, debaixo da sua visão. Eu creio que Deus está falando para alguém aqui neste lugar. Você só chegou onde está porque você está debaixo da orientação e da visão de um homem de Deus. Não saia debaixo dessa unção que te protege, porque você talvez acha que cresceu. Deus falou comigo há um tempo. Desculpa, eu estou saindo um pouco do tema aqui, mas eu tenho que falar o que Deus me mostrou. A minha filha tem 1 ano e 11 meses, isso tem 2, 3 meses. Ela é muito agitada, muito. E às vezes eu chego do trabalho 10 horas da noite, 11 horas. Mas o que eu faço? Eu pego a mãozinha dela e nós vamos até o parque, que deve ficar quase 1 quilômetro da minha casa. Ela vai andando, depois desce uma escadaria, 50 degraus, nós vamos ao parque, depois eu volto, porque é a única forma da gente dormir a noite inteira, senão ela acorda várias vezes. E eu fui, como sempre fazia. Quando eu voltei, sempre segurando a mãozinha dela, e ela começou a puxar a minha mão, Eliane, puxar a minha mão querendo soltar. E a rua era um pouco sinuosa, cheia de buraco. E eu falei, não filha, fica com o papai, senão você vai cair. Fica debaixo da liderança de papai. Eu cuido de você, eu vejo mais longe do que você. Aí ela puxava e gritou, até que naquele momento eu deixei ela ir. E ela foi assim, e olhava para trás, toda feliz, independente agora, e foi andando. E eu falo, filha, devagar. O que vocês acham que ela fez? Saiu correndo, e toda feliz, correndo. Até que havia um buraco na frente dela. E eu gritei, Helena, não! E ela não viu o buraco. Ela tropeçou e caiu. E ela olhou para trás, com as mãos raladas, com sangue, o joelhinho todo esfolado. Ela levantou os braços, falou, papai, e começou a chorar. E eu fui até ela. Limpei, sabe, cuspe de pai e de mãe que tem poderes curativos? Eu passei, limpei, falei, filho, o papai falou para você não correr. E eu fui orientando, eu achando que naquele momento eu estava orientando. Eu vi uma voz, com uma voz de muitas águas no meu ouvido, dizendo, você é igual a essa criança. Eu falei, como assim, Senhor? Você não era nada, não era ninguém, até que eu passei por você e te amei. Te peguei no colo, limpei sua sujeira, vesti com as minhas roupas e comecei a te ensinar. E você foi crescendo, sempre de mãos dadas comigo. E eu ia, e você ia aonde eu te guiava. E você foi crescendo, e foi fazendo tantas coisas, e foi aprendendo. Mas em determinado momento você achou que poderia fazer sozinho. E que, na verdade, a dependência de mim já estava atrapalhando. E aos poucos, como essa criança, você foi tirando a minha mão, foi tirando a sua mão da minha, e eu dizia, não, Rafael, não vá. Mas você, tão cheio de si, tão orgulhoso, tão vaidoso, disse que sabia já como fazer. Não precisava mais de ajuda, não precisava mais de ninguém, já era grande. E começou a andar, e fazer, e por causa de tudo aquilo que eu lhe havia ensinado, irmã Milka, você realmente fazia, porque eu te ensinei.
Mas quanto mais você andava e eu continuava aqui, você ia se afastando e se enfraquecendo, sem nem perceber. Até que em determinado momento da sua vida eu vi o precipício, o buraco, assim como o da sua filha, e te alertei, e gritei, e quis te liderar outra vez. Mas você, tão autossuficiente, disse que não preciso de você. Tropeçou, caiu, se machucou. E aqueles que tanto inflaram o seu ego, dizendo que você era bom em fazer aquilo que você fazia, foram os primeiros a te abandonar ou te acusar, dizendo: olha lá, caiu, se machucou, se feriu. E quando você levantou os braços, lá estava eu novamente, para te acolher. E te tomei em meus braços, e te limpei outra vez, e te coloquei roupas novas, e te pus de pé, e te proponho, nunca mais saia debaixo da minha poderosa liderança, porque enquanto eu for o seu escudo, ninguém te acerta, enquanto eu for o seu chão, ninguém te derruba. Será que só a minha Helena e eu precisamos voltar para o colo do Pai e ser apacentados e liderados pela presença poderosa e acalentadora do Espírito Santo? Ou tem mais alguém aqui que está precisando dessa liderança? Eu quero que você pense. Talvez alguém esteja próximo de cair. Se está com medo de cair, não se preocupe. Volte para Jesus. Volte para a liderança do Pai, que ama e cuida. E não tenha cuidado algum sobre ti, porque Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Pode passar o próximo slide, por favor. Não existe prosperidade ministerial até que o líder se torne um perito em estabelecer e realizar metas ousadas. Sabe o que é meta? Meta é uma decisão clara do que eu devo fazer para atingir os meus objetivos. Me ajudem aqui, quanto tempo eu tenho? Eu já me perdi. Ok. Meta é uma direção, um norte muito claro que eu tenho para continuar e atingir os meus objetivos. Coloque metas no seu departamento, na liderança que o pastor e Deus colocaram sob a sua responsabilidade. O que você vai fazer esse ano de diferente? Vai começar abril agora. Você tem ainda 8 meses para trabalhar, para fazer, para desbravar. Então estabeleça metas claras, claríssimas, para atingir todos os seus objetivos. Guilherme, coloca o vídeo da orquestra, por favor. Eu vou terminar com ele. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou me manter aqui nesse momento. Pode soltar.
Pode parar aqui. Lindo, não é? Perceberam a orquestração, ritmo, tempo, tudo acontecendo, divino inclusive. Mas quantos instrumentos? Eu acho que foi mais de 40. Coloca, por favor, no slide líder nível 5. Quantos instrumentos? Eu contei mais de 40 instrumentos ali. E os 2 violoncelos que estavam na frente, vocês repararam que eles não estavam vendo mais nada. Eles estavam na posição de destaque. E ainda assim eles não erravam em momento algum a hora de entrar. E muitas vezes eles dependiam dos demais instrumentos para poderem entrar no momento certo. Como é que eles conseguiam entrar no momento certo sem se perder? O que estava acontecendo ali? Alguém percebeu? O que tinha ali no meio deles? Quase que imperceptível. O maestro. O maestro. O verdadeiro líder, pode colocar o líder 5. Eu estou baseado aqui em Jim Collins. Jim Collins hoje é a maior referência mundial em liderança empresarial. Ele é a referência no mundo, número 1 em liderança. E ele divide a liderança em 5 níveis. Eu ia falar dos outros 4, mas por causa do meu tempo eu só vou falar desse. O grande líder, que é o líder nível 5, neste nível, você tem todas as qualificações, habilidades e competências dos níveis anteriores, mas também uma combinação única de humildade e determinação, que é característica dos grandes líderes. Acima de tudo, humildade. Olha o próximo slide que eu vou terminar com ele. Olha a característica dos grandes líderes. Tranquilos e não gostam de holofotes. Viram lá o maestro? A roupa dele nem aparecia. Raramente ele aparecia. São quietos e reservados. Não fazem estardalhaço. Não precisam provar e gritar o tempo inteiro que quem manda aqui sou eu. Porque o líder de alta performance, ele é e todos o respeitam. Tem uma humildade genuína. Ele não quer aparecer, ele quer que o todo apareça e cresça. Total determinação profissional. Ele é determinado e não para, mesmo quando problemas acontecem e ele precisa reorientar a rota. Ele tem fé total de que vencerão, mesmo que seja no final. Ponto 6, o próximo. São completamente rigorosos em relação a pessoas e ainda mais em relação aos líderes. E eu vou dizer, e eles são ainda mais rigorosos consigo mesmos. Antes eles cobram deles, para depois ter a autoridade de cobrar dos seus liderados. Eles são obsessivos por grandes resultados. Eles não querem nada pequeno, eles querem algo grande, porque sabem que foram chamados para a grandeza. Odeiam bons resultados. Sabe por que existem algumas boas escolas e algumas boas igrejas e alguns bons políticos por aí? É porque existem poucos excelentes. Quando a gente vê alguns bons, a gente acaba dizendo, tá bom já do jeito que está. Um líder de nível 5, ele não trabalha com o bom, ele só trabalha com o excelente. E eles são extremamente gratos à sua equipe, porque eles entendem que não fazem nada sozinhos. Eles entendem que o grande segredo de seu sucesso é trabalhar em equipe, que eles são parte do todo e não o todo em si mesmos. É por isso que, quanto mais humilde o líder é, mais sucesso ele tem. Sabe por quê? Porque humildade é uma das características mais intrínsecas, mais essenciais da pessoa de Jesus Cristo. Quando você colocar a humildade no seu modo de liderar,
você vai se parecer com Jesus Cristo. E isso vai garantir que no final da sua jornada você tenha muito a comemorar. E a sua liderança é e sempre será uma liderança de sucesso. Eu agradeço a rica oportunidade que me foi dada aqui, agradeço a paciência dos irmãos, a irmã Milka já ficou feliz, não vai ficar mais chateada com o irmão do grupo de cá, e eu me coloco à disposição dos irmãos caso haja alguma dúvida, e passo a palavra novamente a quem dá a visão e o líder dessa igreja, ao pastor Vanderlei. Deus abençoe, irmãos.